que todos nós estamos aqui reunidos em um só pensamento, em um só sentimento, pensando em Jesus, mentalizando o nosso Mestre Jesus, que possa nos fortalecer cada vez mais no nosso caminhar evolutivo, sabendo que cada um recebe aquilo que é verdadeiramente necessário receber com a permissão de Deus. Então eu peço que vocês possam pensar em alguém, seus familiares, pode ser seus amigos ou um vizinho, né? Até mesmo aquela pessoa que tem um desafeto tão grande, um contratempo tão grande conosco, né? Vamos pedir por todos, não só por nós, mas por toda a nossa família universal. Que Jesus nos dê a força, a coragem, a resignação e sabedoria, e que onde estiver um coração desamparado, um coração endurecido, um coração repleto de maldade, que possa ser ajudado também. E termos a certeza que cada um vai receber o que merece, de acordo com a vontade de Deus. Pode ser uma cura, pode ser uma orientação, enfim. Jesus continua abençoando todos nós, e sempre com esse pensamento bom, meus irmãos, conosco, que nos ajuda muito. Cuidar dos nossos pensamentos, é muito bom. Então, eu vou fazer boa noite para quem chegou agora, meus irmãos. Já vai ser o horário do nosso exórdio. Sejamos todos bem-vindos, em nome de Jesus. Continua sendo do livro Pão Nosso. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje o capítulo é 77. Responder. Um pequeno trecho de uma epístola de Paulo escrita aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. E Emmanuel vem, claro, nos esclarecer sobre esta passagem, que é uma reflexão para todos nós, né? O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível, ou seja, é necessário não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo, com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização, ou seja, com determinado estímulo. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar
ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides, ou seja, não esqueças o melhor modo de atender a cada um. Graças a Deus. E eu já convido o nosso irmão, o senhor Gils, para que possa fazer a nossa prece inicial. Seja bem-vindo, senhor Gils. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só agradecer pelo dia de hoje, que a gente recebe porque merece. Então, vamos só agradecer. E o amanhã ser melhor do que hoje. Vamos fazer hoje a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja. Pai, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Rita. Graças a Deus. Obrigado, senhor Gils. Então, nesse momento, eu peço ao nosso Pai misericordioso e ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao mentor da nossa casa, doutor Bezerra de Menezes, a permissão para darmos início ao Evangelho Online da noite de hoje, convidando o nosso irmão, o senhor Arlindo, para que possa fazer a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo, senhor Arlindo. Obrigado, minha irmã. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E é sempre uma alegria renovada poder servir, poder trabalhar e estar com todos vocês na nossa sala do Evangelho Diário. E hoje nós vamos ler e comentar o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, a partir do item 14 até o 17. E o título de hoje é por demais importante e também, assim, muito esclarecedor, que é sobre o suicídio e a loucura. E aqui iniciando nossa leitura no item 14, nos diz Kardec: a calma e a resignação aurida na maneira de encarar a vida terrestre na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pela vicissitude, que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria, mesmo os reveses e as decepções que o desesperariam em outra circunstância. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que ela o sacudiriam. Já nos prova aqui, meus irmãos, que se nós
que temos o entendimento, temos algo de conhecimento da doutrina dos espíritos e assimilamos dentro das nossas oportunidades, da nossa capacidade de discernimento, algo que a doutrina nos fala em razão desse título, do suicídio e a loucura. É certo que se nós temos o entendimento hoje de que cometer o suicídio é cometer um dos maiores pecados contra as leis divinas e acumularmos um karma para a nossa próxima reencarnação, ou quem sabe nessa mesma pagaremos por esse pensamento, no caso. Hoje nós vivemos num país que ocupa o 8º lugar no ranking dos países campeões em suicídio. E nós sabemos as grandes razões que levam nossos irmãos a cometerem o suicídio. Muitos são devido ao estado de miséria em que se encontram. Muitos pais de família, laboriosos, trabalhadores que têm seu lar, a sua família constituída, e os vê passando necessidade, e ele busca de todas as maneiras, dentro do seu conhecimento, da sua capacidade, dos seus próprios esforços, suprir as mínimas necessidades, e quando ele se vê impedido ou sem meios de alcançar esses objetivos, ele pensa no suicídio, que é a melhor solução. Acontece que é uma triste realidade, mas infelizmente nós ocupamos esse triste ranking e não é por culpa da sociedade, é por culpa dos poderes públicos, que muitas vezes não suprem a mínima necessidade para que o cidadão possa produzir e cuidar daqueles que dele dependem com dignidade. E muitos, por não terem conhecimento do que é a realidade, de não terem assim a coragem de enfrentar, como bem disse aqui no início da leitura, ele busca por esses meios de ceifar a sua vida e muitas vezes de mais alguns membros da sua família. Nós temos casos aí passados em que a mãe desesperada, viúva, sem ter mesmo, fez uso de veneno para que ela e toda a família sucumbisse diante da dificuldade, né? Emmanuel nos fala que a questão do suicídio e da loucura são originadas do nosso espírito, são problemas espirituais da nossa vida atual e de vidas passadas, mas devemos procurar nos fortalecer diante dos ensinamentos, diante das leis do Criador, para que nós não venhamos cair nessa tentação. Nós vemos que muitos jovens nossos, patriotas, né, se veredam pelos caminhos das drogas e terminam, é um suicídio lento e gradual, mas o caminho é sempre o mesmo. Se não é pelo dano causado pela droga, pela bebida, que apesar de ser uma droga liberada, uma droga oficializada, é uma das maiores causadoras de suicídio e de mortes em função dos acidentes que causam, porque o cidadão que bebe além do limite e assume o volante de um veículo, ele está suscetível a cometer assassinatos, cometer o suicídio dele mesmo.
e é o que nós vemos hoje nas crônicas policiais e alguns que a gente até, infelizmente, se toma conhecimento direto, né? Então, a pessoa que tem esses hábitos já sabe que ele está cometendo o suicídio lentamente, de forma gradual. Outra das razões que faz acontecer muitos os suicídios, também orientação de Emmanuel, são os problemas físicos e mentais que muitas vezes nos vemos envolvidos por questões de discórdias em família, adultério nos casais, que muitos não estão preparados para enfrentar esse tipo de desentendimento, de discórdia. Então, eles buscam no suicídio os meios de se livrar do sofrimento, das dores que tudo aquilo vem causando, né? E é um dos caminhos que mais se conhece na atual sociedade na qual vivemos, né? Continuando aqui nossa leitura. Ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, o que se pode chamar inconscientes. E é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser feliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê fim nos seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, que não crê que tudo nele se acabe com a vida, se está oprimido pelo desgosto ou pelo infortúnio, não vê seu fim senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviar suas misérias pelo suicídio. Não é só esses fatos citados aqui pelo autor. Nós temos conhecimento. Eu, participando de um seminário em 1990, na cidade de Takayama, no Japão, ouvi de um orientador a seguinte informação. O Japão, hoje eu não sei, eu não tenho essa estatística, mas acredito que ainda seja o primeiro país do mundo em suicídio de jovens. Agora, não é por nenhum desses motivos aqui citados. São exatamente que eles, com a inteligência que adquiriram, com a trajetória de cada um, se tornaram tão avançados nos conhecimentos tecnológicos que chegou um ponto que eles não tinham mais o que aprender. Então, quando eles não têm mais onde aplicar os seus conhecimentos da tecnologia, do que eles aprenderam, exercer as suas profissões, eles buscam o suicídio para se livrar. Nós sabemos que o japonês é muito criterioso quando se trata, como eles dizem, da honra, né? Então, são fatos que a gente lamenta, mas é um ponto que leva também ao país, à sua população, à sociedade como um todo, sofrer as consequências e ocupar, muitas vezes, um ranking muito lamentável em termos de suicídio, né? E aqueles, nós conhecemos, acredito que muitos de vocês ouviram falar no manicômio judiciário de Franco da Rocha, em São Paulo. Não era um manicômio nem um hospital, era um depósito de dementes. Muitas vezes,
alguns chegavam lá num estado tão lastimável, tão deplorável, que era mantido como animais, enjaulados e acorrentados. E ali eles morriam, sem qualquer socorro, sem qualquer assistência, sem qualquer atenção de quem quer que fosse. O próprio poder público deixava, porque era diagnosticada, digamos assim, como fala-se hoje, é caso sem solução, é um mal sem cura. Então, muitos desses fatos aconteceram. Depois que a psiquiatria começou a assumir mais detalhadamente o seu trabalho, a sua missão e auxiliar, isso veio sendo trazido a público e tentando se corrigir. Hoje, observamos que as clínicas de recolhimento, de abrigo para doentes mentais, têm outra conotação, tem outro aspecto, tem uma coisa mais humana que cuida daqueles nossos irmãos que para lá são conduzidos, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Marechal Rommel, eu acredito que muitos ouviram ou leram obras com essa biografia, foi considerado pela sua coragem, pela sua estratégia, como raposa do deserto. Mas quando Hitler houve o complô para assassinar o Hitler, ele foi um dos envolvidos. E quando ele foi preso, ele, na hora que estava sendo conduzido para o interrogatório, lhe foi dado pelo oficial que comandava a escolta uma cápsula de cianureto e uma pistola carregada. E ele falou: o senhor escolhe como o senhor quer morrer. Está aqui o cianureto, está aqui a pistola. Porque de uma forma ou de outra o senhor vai ser fuzilado, porque não tinha escapatória, era o julgamento e o veredito era o fuzilamento. Então ele simplesmente absorveu a cápsula de cianureto e morreu dentro da viatura. O chefe da propaganda de Hitler, Goebbels, um nome meio complicado, era general também, e era o cérebro de toda a propaganda e de toda a estratégia do Terceiro Reich. E quando aconteceu o mesmo fato, como ele era um dos mentores do complô, ele, quando ele sabia qual era o destino dele, o que é que ele fez? Quando ele chegou em casa, ele assassinou a mulher e todos os filhos e se suicidou. Então, são situações em que o momento obriga a pessoa a cometer o suicídio. Muitas vezes nós sabemos que há pessoas que não têm outros meios, então tenta entrar, ir para a guerra, entrar num conflito, tudo, sabendo que vai morrer, mas é uma outra maneira. Tudo isso são, digamos, são atos de covardia, porque a pessoa não teve o preparo, não teve a consciência de que ele tem capacidade, todos nós temos capacidade de superar estas dificuldades, estes momentos de aflições, de loucura, para poder escapar dessa prática, que as consequências são rigorosas e nós não escaparemos de responder por elas. Não? Continuamos aqui a nossa leitura no item 16. A incredulidade, há sempre dúvidas sobre o futuro. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber que se esforçaram em provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte. Não os conduzem
a essas consequências de que, se são infelizes, nada tem melhor do que fazer do que se matar. Então, aquelas pessoas que atingem, é o que eu comentei agora, da juventude do Japão, que atinge um grau de conhecimento tecnológico e profissional tão elevado que não encontra outro meio a não ser o suicídio para se livrar daquilo por não poder dar continuidade, né? Então, aqui, o cidadão, ele está desequilibrado mentalmente, ele está pressionado por alguma razão, achando que descobriu demais, e ele começa a incitar aos outros a cometer o suicídio. Essa semana passada, eu estava lendo, abrindo umas mensagens, e abri um vídeo. Muitos de nós conhecemos o ator francês Alain Delon, que era o mais famoso, o mais lindo da época, e ele agora está em estado, não mostrou ele na matéria que eu li, não mostrou a imagem dele, diz que ele está em estado, ficou velho, né? E não aceita a velhice. Entrou em estado depressivo por não aceitar a condição de envelhecer e perder aquela beleza que ele ostentou ao longo de toda a carreira dele. Então, o que é que ele fez? Está procurando uma clínica de suicídio, que assistindo uma palestra da nossa irmã Marta Antunes, da FEB, ela citou que disse num seminário espírita que ela foi na Suíça, diz que ela estava lá exatamente no dia que encerrou-se o seminário, era o aniversário dela. Então, os colegas brasileiros, suíços e de outros países que estavam fazendo parte do congresso resolveram homenageá-la num local diferente. Então, saíram para uma cidade medieval, nos arredores da capital, e ela disse que a hora que estava no salão do almoço, começou a visualizar aquele panorama lindíssimo que é a Suíça, né? E disse que divisou um prédio maravilhoso. Diz que assim, ficou abismado com a beleza arquitetônica, com o acabamento, tudo. E diz que a curiosidade não deixou que ela ficasse calada. Ela perguntou para algum dos presentes que prédio era aquele. Então a pessoa respondeu: você não vai acreditar. Aquilo é uma clínica de suicídio. Ela falou: mas como isso pode acontecer? Eu falei: pois é. As pessoas que estão em estado depressivo, estão com problemas mentais, estão em desequilíbrio emocional, então eles buscam, eles se internam nessa clínica e ali eles suicidam. Aquela beleza toda que você está vendo é exatamente. Então, imagina isso para nós que somos espíritas, satisfazer uma curiosidade nossa num país estrangeiro e saber de uma informação dessa. Então, é uma coisa assim chocante, mas ela falou que faltou terra nos pés dela quando esclareceram os detalhes que é o sistema operacional dessa clínica. Quer dizer, o pessoal lá de administração só entra no recinto para retirar o cadáver, que ele sabe que tem um período. Ele deve ser monitorado. Então, eles entram lá só para tirar o cadáver e dar destino. Vejamos a que ponto chegou a humanidade. O desequilíbrio emocional, o desequilíbrio físico, o desequilíbrio material causa tudo isso, e alguém teve a infeliz ou a feliz ideia de criar uma clínica com essa finalidade. O próprio Emmanuel nos fala que o materialismo é
um dos fatores mais propícios ao desequilíbrio das pessoas em sociedade e que o caminho é o suicídio. E nós sabemos que muitas pessoas que perderam todo o seu patrimônio, outros que trabalharam, tentaram obter determinado bem para satisfazer os seus prazeres, o seu ego e não conseguiu, achou que o suicídio seria o caminho mais indicado, né? Então, continuando aqui, vamos. Que ele lhes poderia dizer para disso desviá-los? Que compensação poderia lhes oferecer? Que esperança poderiam lhe dar? Nenhuma outra coisa senão o nada, de onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde e assim sofrer por mais tempo. É o que nós lemos no início, é que muitos não têm aquele conhecimento, não têm aquele preparo, não têm aquela coragem de enfrentar e acha que através do suicídio ele resolve tudo. Não tem fé na vida futura, acha que tudo acaba no final dessa vida, com a morte, e busca cometer esses desatinos que só traz dor e sofrimento àqueles que ah, conviviam com ele, que estavam com ele a cada instante. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Nós sabemos disso através da doutrina espírita, de quantos espíritos famosos hoje, conhecidos, sofreram no umbral. Pelo que consta, André Luiz sofreu 8 anos, e outros, porque não tinham conhecimento, cometeram suicídio através de vários atos danosos à sua vida e à sua saúde, e depois pagaram no resgate no mundo dos espíritos, após a sua passagem, né? Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio da uma palavra, coragem moral, que é o que poucos têm. É a coragem de enfrentar as vicissitudes, os seus sofrimentos, as suas dores e os seus padecimentos. Item 17. O Espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Olha o que nós falamos agora sobre André Luiz. Há entre os suicidas aquele cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírito tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos
a certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livrar de um mal para ter um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê que se matando e mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos de suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência do que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Também o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Em se comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, nós vemos aqui que não há outro caminho. Seguirmos as orientações da espiritualidade, seguirmos os nossos estudos doutrinários e as leis do Criador, e alcançaremos o objetivo. E principalmente, a coragem para suportar, para poder termos a capacidade de suportar com coragem, resignação e amor à vida todas as atribulações, todos os percalços que a vida pode nos apresentar e sermos felizes no futuro. Kardec foi tão feliz nesse tópico que ele só no Livro dos Espíritos ele colocou, quem quiser acompanhar, não vai dar para ler que é bastante longa, são da questão 950 a 957. Ainda tem 1 minuto, eu vou dar uma lida aqui só na primeira questão, que é 950, que é perguntada a Kardec. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? E a resposta, outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo, num mundo melhor, e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida, a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Olha a que ponto nós podemos chegar de nos arrependermos de cometermos o suicídio e pedir para voltar, para resgatar em vida, encarnado novamente, para poder sentir-se mais aliviado do peso que ele assumiu. Quem leu aquele livro Getúlio Vargas em Dois Mundos tem a razão. Ele suicidou-se em 1954, porque ele foi, segundo consta na obra, ele foi um imperador e muito sanguinário, e muito rigoroso. Então, diz que o seu algoz, que foi a causa do seu suicídio, chamava-se Carlos Lacerda, era dono da
do Correio da Manhã, Tribuna, um jornal no Rio de Janeiro. E ele começou a perseguir o governo de Getúlio com as suas matérias. Mas por quê? Quando o Getúlio era imperador, o Lacerda foi condenado à morte por ordem dele e sofreu os piores maus-tratos que um ser humano pode suportar. E, lógico, o espírito guardou esse rancor por muitos séculos e, quando ele teve a oportunidade, provocou o suicídio. Então, vamos agora, para encerrar nosso evangelho, que o horário já se foi, do livro de prece Deus Ajuda. Vamos ler aqui uma oração que tem ter objetivo na vida. Deus, temos que pôr um objetivo na vida. Sem um objetivo sadio, claro, possível, nossas forças, sentimentos e razões ficam dispersas, sem apoio, sem estímulo e sem perder no vazio. Quando bem me posiciono, olhando-nos para um alvo com direção e firmeza, dá-nos um ajuste dentro de nós. Está no singular, mas eu estou falando no coletivo, né? Um bem-estar e fico bem convosco mesmo. O objetivo faz com que as nossas forças e qualidades se aglutinem, juntem-se como limalha de ferro no ímã, proporcionando-nos paz. Por isso, Deus, toca as nossas almas, mente e corações, e faz-nos visíveis e palpáveis os bons objetivos, que nos apareça o que a vida quer de nós e o que possamos realmente ser e alcançar, que nos descubra como bem nos iluminar por dentro, clareia-nos, ó Deus, o Espírito, que nós encontraremos o nosso caminho, as nossas metas e a nossa paz. Obrigado, Deus, muito obrigado. Que assim seja. Passa a palavra a você, Rita. Graças a Deus. Obrigado, Arlindo. Então, que nesse momento eu peço à espiritualidade amiga, benfeitora, da equipe do nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que possa fazer uma asepsia, uma varredura no lar de cada um de nós, recolhendo todas as energias deletérias, todos os miasmas, que possa ser conduzido à espiritualidade, onde possa ser trabalhado com muito amor. E peço também que em cada lar possa ser amparado e conduzido às colônias espirituais, nossos irmãos que estão necessitados. Possa ser de acordo com a necessidade de cada um, pode ser um hospital espiritual, um pronto-socorro espiritual, meu Deus, ou até mesmo para os trabalhos edificantes. E nesse momento, a nossa mensagem de hoje, meus irmãos, é de Chico Xavier, que diz: ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Então, que Jesus nos abençoe, uma boa noite a todos nós, e amanhã tem mais Evangelho. Fiquem com Deus. Paz e luz para todos nós.